Bem-vindos a mais um episódio do podcast Time do Coração, onde só craque da cardiologia entra em campo. Hoje a gente vai falar sobre a aorta, um tema difícil. A gente vai desde a genética até o bisturi, passando pelo aneurisma, dissecções, complicações, tratamentos, divergências, novos tratamentos, tecnologias. Eu sou o Dr. Leonardo Albuquerque, sou cirurgião cardíaco e hoje está comigo o Matheus Cristino, substituindo o Leandro, também cirurgião da equipe. Exatamente. Entramos aí na substituição de última hora, ironicamente, né? Por um quadro justamente de dissecção, o Leandro não conseguiu vir, está resolvendo um problema no hospital. Enfim, sou Matheus, sou cirurgião da equipe também. Estamos aí hoje para debater um pouquinho sobre o tema, né? E hoje, mais uma vez, a gente só traz craque para jogar aqui com a gente, para bater essa bola. Vamos começar com o Bruno Stefani, amigo, cardiologista, cardiologista intervencionista, formado em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Fez sua formação lá na Beneficência Portuguesa. Um amigo e um especialista de primeira mão, um cara que eu confio. Bruno, obrigado por estar aqui, obrigado por estar o seu tempo comigo, conosco e dividir tua experiência que vai ser de muita valia pra gente. Obrigado mais uma vez. Legal, é um prazer estar aqui, ao lado de amigos mais do que tudo, mas também de profissionais que eu admiro e tenho como referência para os meus pacientes. A gente trabalha em conjunto, a gente é um time do coração, né? Há 12 anos. Eu, como clínico, hemodinamicista, preciso muito desse suporte cirúrgico, né? E o Léo, o Mário são realmente a referência para mim aí nesse caso, então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E ao lado, daqui na ponta esquerda, tá a minha referência, o cara que me ensinou muita coisa, desde lá do começo, me pegou no colo na residência. É grande. Não, uma referência da cirurgia, um amigo. A gente está há 20 anos de amizade, 12 anos juntos na empreitada da cirurgia cardíaca. Dr. Mário Issa, diretor do Departamento de Cirurgia, do Divisão de Cirurgia do Dante Pazanese, doutor em cirurgia cardíaca pela Universidade de São Paulo. Mário, é um prazer você estar aqui com a gente. Eu não vou te falar nem que é convidado, porque você faz parte do time, faz parte de toda a concepção do time do coração. Obrigado. Mas, de qualquer maneira, eu que sou muito grato por estar aqui. A gente tem uma parceria, eu e o Léo, há muito tempo, vários anos, desde o Dante Pazanese, depois em outras situações. E agora, mais do que isso, a gente é irmão, mais do que amigo, é irmão. E é muito bom estar aqui diante de todos vocês. O Bruno, que é um parceiro aqui de tanto tempo também, o Matheus, que também foi residente do Dante, e é muito bom isso. Quer dizer, ontem a gente teve uma homenagem lá para o Dr. Paulo Paulista e para o Dr. Antoninho Arnone. Eu vi. E uma das coisas que eu falei lá no Dante Pazanese foi que quantas cirurgias eles não fazem através das mãos dos outros. Verdade. Porque eles é que formaram tanta gente, né? Uhum. E é um tema que, para nós lá do Dante, as doenças da aorta, tem algo que atingiu uma proporção inimaginável. Nós, ano passado, tivemos quase 150 procedimentos cirúrgicos, cirurgias de aorta no ano inteiro. Quer dizer, tem gente que não tem isso a vida inteira. É verdade. Dá quase uma cirurgia a cada 2 dias, 2,4 dias, se você considerar todos os dias, sem considerar só os dias úteis. Enfim, é algo que pra gente é sempre um grande desafio, né? Para todo mundo, né? E um prazer para você, né, Mara? Eu gosto. Que você mais gosta de brincar, é brincar na horta, né? É uma cirurgia que, dependendo da forma, da apresentação da doença, a gente tem vários tipos de cirurgia, não é um procedimento que ele é uma coisa só que você tem que fazer. Quer dizer, depende, como a gente tem a aorta, desde a saída do coração até a região abdominal, ela pode se apresentar de várias formas. E desde o ano passado, a aorta é considerada agora um órgão e não mais só um conduto. Sim. Então ela é algo agora que ela já extrapolou assim a questão de muitas indicações de cirurgia e de procedimento. E a gente tem que tornar isso cada vez mais seguro.
Nós dois estávamos na TS, agora em Sim. Seattle, e nós vimos uma estatística que nos deixou até... Estarrecido, né? Foi um negócio muito... A gente não esperava, foi algo inesperado. Apenas 5% de todos os serviços nos Estados Unidos mexem em raiz de aorta. Eles estavam falando muito dos implantes de TAV, e que mais de 50% precisa fazer algum grau de procedimento na raiz da aorta, principalmente o alargamento do anel aórtico, só que só 5% dos serviços é que faziam isso. Nos Estados Unidos, que a gente sempre tem aquela ideia de que lá faz tudo, né, Bruno? Você acha que tudo que nos Estados Unidos a gente está fazendo muito, o que viu na televisão, ou viu hoje em dia na web, você acha que tudo lá, e não é uma verdade, né? As coisas mudam muito, tá? Vamos começar, Bruno, começar com você um pouquinho sobre a aorta, porque você tem a vivência do clínico, né, na doença da aorta. Como chega esse paciente para você? Porque quando a gente chega, acho que o Mário, mais do que eu, no momento, porque está numa instituição muito grande, ele já chega triado pelo clínico, então já teve a primeira conversa, o primeiro approach. E para você, como chega esse paciente no teu consultório? Eu acho que o diagnóstico da doença da aorta ele é extremamente desafiador, né? A gente vai ter dois perfis principais que eu enxergo no dia a dia, daquele paciente jovem e que eu não espero que tenha doença, que tem pouco sintoma, e às vezes num exame de triagem eu detecto ali um aneurisma de aorta, uma válvula aórtica bicúspide, às vezes já com certo grau de estenose, uma doença em fase inicial, que até mesmo não é ainda uma indicação, né, de um procedimento invasivo, mas é um paciente que você já vai rotular como um paciente com um problema e que vai precisar tratar, às vezes já do ponto de vista medicamentoso, no intuito de usar beta-bloqueador ou ver outras doenças associadas, se esse paciente é hipertenso, fazer uma triagem com relação à história familiar, se tem história de dissecção, de aneurisma na família, ruptura, morte súbita. Então tem esse perfil do paciente jovem, que a gente vai buscar, né, alterações que são congênitas, seja alguma alteração genética, as síndromes associadas às doenças da aorta, mas também o aneurisma de aorta, e o paciente mais idoso, em que aí eu já tenho outras comorbidades, um paciente que é hipertenso e que começa ali com uma ectasia da aorta e que progride. O que eu vejo, assim, aí o Matheus, não sei o que você acha, no consultório que chega, o Mário também pode entrar nessa, que às vezes é um achado. Porque o paciente que chega muitas vezes a gente vem num exame de rotina, você faz um raio-x, não é, Mário? Não sei o que você acha. E esse paciente não tem nenhuma sintomatologia referente à aorta dele. O que cria pra gente um grande desafio de mostrar que aquilo ali é importante. Mas, não sinto nada, é a primeira coisa que o paciente fala. Inclusive, o diagnóstico aumentou depois do Covid por conta das tomografias que passaram a ser feitas no Covid e que se encontravam aneurisma de doença da aorta, que o paciente era assintomático, né? E aí se descobria essa aorta. Né? Você concorda com isso, Mário? Com certeza. Na maioria das vezes, o aneurisma isolado, ele é assintomático. Só 5% eles podem ter algum sintoma que muitas vezes se refere à expansão do aneurisma. Agora, se ele não tiver associado com doença valvar da válvula aórtica, a maioria das vezes é assintomática. E quando chega numa forma sintomática, já vem com o evento agudo, que é a dissecção aguda de aorta, que é um meio de morte. Porque acho que esse é um grande desafio do clínico, né? De mostrar para aquele paciente, porque quando você começa a tratar uma doença da aorta, pelo menos na grande maioria, dos 95%, você está tratando ou pelo menos prevenindo ou tentando prevenir um problema. Como é que você chega para esse paciente, vou mudar a tua vida, porque no futuro você pode vir a ter para um cara que não problema. Sente nada. Um cara que não sente nada. E tem um impacto na vida dele do dia a dia aquilo ali. Né? Para o clínico, acho que é desafiador isso aí. Né? Sabe o que eu acho interessante? Que se a gente for ver, por exemplo, indicação de ecocardiograma de rotina. Né? Você tem um paciente no consultório, e aí você faz um eletrocardiograma, o eletro é normal, fui lá e fiz uma ausculta, exame físico normal, eu não tenho indicação de eco por diretriz. Sim. Até inclusive para liberação para a prática de atividade física. O ecocardiograma é quando existe alguma suspeita. Eu escutei um sopro, tem algum sintoma. Não é de rotina. Não é de rotina. Então, assim, e nós temos um caso em comum aqui de uma paciente de 34 anos que era fisicamente ativa, que passou comigo em avaliação no consultório eletronormal, exame físico normal, fiz um eco de rotina e um aneurisma com de 47, 48 milímetros.
né, de uma válvula aórtica bicúspide. Então, assim, até que ponto a gente não está deixando escapar esse diagnóstico É muito difícil. por essa doença, né, silenciosa, traiçoeira, e que quando apresenta alguns sintomas já é algo extremamente grave, né? Nós temos vários exemplos que o raio-x engana. Sim, Você tira um raio-x, você fala, normal, pode liberar. Aí, na aula que eu dou para os residentes, tem uma tomografia que mostra um raio-x normal, laudado por 2 radiologistas, e a tomografia já veio com aneurisma de aorta. O ecocardiograma, hoje, ele faz parte da propedêutica. Então, é muito difícil você, com diretriz ou sem diretriz, e é isso que a gente sempre precisa colocar. A diretriz não é uma receita de bolo, a gente não está numa confeitaria. Para liberar alguém para fazer atividade física, você precisa estar bem certo de que ele pode fazer. Se ele não fez um ecocardiograma e tem um aneurisma, e depois tem uma ruptura de aorta na academia, pode ficar tranquilo que a primeira coisa que vão sim. ir atrás é do médico que liberou ele. Né? E é o que o Bruno falou, né? A gente às vezes não tem nem argumento para pedir, como a gente fala de plano de saúde, pedir um exame. Hoje, apesar, Bruno, que eu tenho visto, e tem sido um pouquinho da minha prática, pelo menos inicial agora, é de fazer esse eco em consultório. Não eco para um laudo sei com eco. Faz uma ecoscopia, pelo menos. Exatamente. Quer dizer, com esses dispositivos novos... Portáteis, descartar coisas graves. Descartar coisas graves. Fazer assim, ajudar, não substituir nunca um estetoscópio. Você vai ali e passa o probezinho, passa o eco. Isso eu tenho visto e tenho feito no meu dia a dia. Mário, um pouquinho da anatomia. A gente hoje, no dia a dia, o Bruno também, a gente vê muita gente se complicar um pouco no diagnóstico. Porque tem ectasia, acha que ectasia é um aneurisma. E qual que é a diferença disso aí para o pessoal entender onde que a gente vai chegar? Né? Ectasia ou dilatação é quando uma artéria ela tem uma dilatação acima do considerado normal para aquele segmento. O aneurisma é considerado aneurisma quando ele está 50% acima do diâmetro considerado normal para aquele segmento. Mas a ectasia já é um pré-aneurisma? Ela não volta mais para trás. Quer dizer, não pode ser pode ser considerado um pré-aneurisma. Porque uma vez isso, muita gente pergunta no consultório. Se tem algum remédio que faz diminuir a aorta? Não tem. E até existem leis da física para isso. Quanto maior o diâmetro, maior a tensão da parede. Quanto menor a espessura da parede, maior a tensão da parede. Então a tendência é sempre ir aumentando. E mesmo que às vezes as pessoas controlem a pressão arterial, que 80% são hipertensos, às vezes a aorta continua crescendo. E aí o componente de fragilidade da parede da aorta é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso eu ia perguntar para você agora, Bruno, para a gente discutir desses fatores de risco, né? Por aneurisma, ectasia e depois aneurisma. Quais esses fatores de risco e que você, quando você pega esse paciente lá no teu consultório, você dá uma olhadinha para isso? Como é que é? Eu acho que a hipertensão arterial, que é a doença mais prevalente, né, e infelizmente menos tratada. Então eu vivo isso no dia a dia do consultório do paciente que primeiro é hipertenso e acha que não precisa tomar remédio porque não sente nada. Aquilo que eu falei, né, de você tentar convencer o cara a mudar, porque o que está relacionado à hipertensão é muito do lifestyle dele, né? Exato. Mas se já é difícil você convencer um paciente a tomar um remédio para pressão se ele não sente nada, você imagina convencer ele a fazer uma cirurgia para um aneurisma se ele não sente nada. A complexidade é muito maior. Mas na prática do consultório é isso. Você vê uma prevalência ali depois de 60 anos de hipertensão que é enorme. É um paciente que na maioria das vezes ele é assintomático, então ele não usa a medicação às vezes diariamente, um dia ele esquece, ele acha que não é importante. Não é raro eu atender pacientes que às vezes me procuram por outro motivo, então vou fazer uma cirurgia de catarata, vou fazer uma cirurgia estética que seja, vou medir a pressão, está com 17/10 de pressão e não sente nada. Alguém me falou que eu era hipertenso, mas nunca tratei. Então acho que a hipertensão é o gatilho inicial para a ectasia da aorta, então eu vejo muito paciente às vezes já chegando com um tempo maior de hipertensão não controlada, com hipertrofia miocárdica, septo, parede posterior, já mostrando sinal de uma miocardiopatia hipertensiva, associada a uma leve ectasia da aorta. Né? Aí acho que vocês vão saber falar para mim melhor em quanto tempo, né, um paciente
hipertenso, ele leva... Aí vai depender da fragilidade da Sim, aorta, de uma sim, série dos de outros fatores fatores, né? Mas existe uma via em das comum para o comorbidades. evento agudo, para dissecção aguda de aorta. Todo doente tem um pico hipertensivo antes, ou por um estresse físico ou um estresse emocional, essa é a via comum. Ele faz um pico hipertensivo, aí é que vai romper ou dissecar a aorta. Então, se ele fizer o uso irregular do medicamento ou não fizer medicamento nenhum, a única coisa que a gente sabe é que ele vai ter algum problema logo. E a dislipidemia? E aí esse é o segundo ponto, eu acho que é a aterosclerose, a doença inflamatória da aorta, né? E hoje talvez, sempre foi assim, mas eu acho que hoje está mais em alta ainda a discussão com relação a essa questão inflamatória por conta de tratamento de obesidade, os outros fatores de risco que vêm agregados, né? Diabetes, o tabagismo, a dislipidemia, então isso tudo vai trazendo ali esse processo inflamatório crônico da aorta que gera fragilidade. Eu costumo falar, né, de uma maneira mais ilustrativa para os pacientes que a aorta é como se fosse uma bexiga, né, que eu sopro aquilo ali e isso é a pressão. E quanto mais ar eu coloco nessa bexiga, mais eu tenho chance dessa parede ali, onde ela for mais fina, vai chegar uma hora que ela vai estourar. Sim, né? falou, E às vezes, sendo ilustrativo assim, eu uso muito isso no consultório, essas analogias que o paciente tem facilidade de perceber. E aí ele bota um alerta, entendeu? Preciso, isso é importante. Eu pensei até nisso hoje, isso aí que você está falando. Muita gente aqui está acompanhando a gente pelo YouTube e os outros pelo Spotify. Então, mas eu sempre peço para que volte no YouTube um pouquinho para entender a imagem. Que agora eu vou colocar, acho que eu vou seguir o teu conselho aqui. A gente vai colocar aqui a imagem de uma aorta normal, né? Ih, caramba. Você tem... Aí, não, Volta um. Aí. Aqui. Não, volta. Não. Volta. Tem outro, Matheus? Tem. Não, tipo de cirurgia. Anterior, né? Acho que vai ter que editar isso aqui, né? Vai. É que, na verdade, eu queria até mostrar depois uma imagem de uma aorta normal, uma aorta aneurismática, para o clínico entender que, às vezes, Bruno, a gente conversa e o clínico não entende do que a gente está falando. Isso não estou fazendo nenhuma crítica maior, não, tá? Realmente, para o clínico entender o que a gente está vendo, né, Mário? Porque quando tem essa imagem, a nossa memória da imagem fica melhor e até para a gente discutir o caso. Do que é uma aorta normal, do que é uma aorta aneurismática e, por fim, do que é uma dissecção. Mas, de qualquer forma, aqui, acho que dá para ver um pouquinho, né, Mário? Você quer falar um pouquinho disso aqui? Posso falar. São as síndromes aórticas agudas. Obviamente, a dissecção de aorta, aquele primeiro à esquerda, superior, é o mais frequente, mas não podemos esquecer do hematoma intramural e das úlceras penetrantes. As úlceras são mais frequentes em aorta descendente, mas o hematoma intramural, muitas vezes, a gente tem que intervir porque ele é uma lesão pré-dissecção. E às vezes a gente tem que indicar a cirurgia precocemente. E essa indicação mudou, né, doutor, há pouco tempo, né? Sim. Não se abordava Não os se abordava, hematomas, mas né? conforme vai crescendo o hematoma, isso tornou-se relevante. Porque ele vai ser pré-dissecção? Pré-dissecção. E quando você abre a aorta, Léo, você já vê que está separado. Ele só tem ali o trombo. Só tem, tá ali, ele já está separado. Então ali, no pico hipertensivo... Porque a gente acaba vendo tudo numa dissecção. Você vê tudo. Tem o hematoma, a parte do hematoma, da parte ainda que tem a vida ainda da dissecção, que tem o fluxo. Eu vou dar um presente. spoiler aqui para vocês. Nós estamos num projeto de pesquisa no Dante, pasmem. Nós vamos medir a quantidade de plástico dentro da aorta. Hoje em dia, sinais dos tempos, né? Sinal dos tempos. Hoje em dia, tudo que você come, respira, tem plástico. Só ver os oceanos, como é que estão as coisas. Nós vamos medir a quantidade de plástico na aorta, a gente está falando de reação inflamatória. Sim. E sabe qual está sendo a né? dificuldade? Saber quanto é o normal. Como é que você fala que tem... Qual a quantidade normal de plástico na aorta? Quando que se pensou nisso? Até por uma coisa assim, do que a gente... Acho que tem relação com isso totalmente. Do que a gente come, né? De como é armazenado. Pode escolher, Léo. Que a De gente tudo. bebe, de tudo. Hoje, tudo que você come, ou respira, ou tudo, é isso aí.
você tem alguma coisa de plástico, ou de hormônio, ou de alguma coisa tóxica para você mesmo. Então a gente está bem preocupado, porque não existe, obviamente, com os métodos de imagem melhoraram muito o diagnóstico, mas existe uma prevalência aumentada de casos de doenças de aorta. Tanto que muitas das mortes atribuídas a infarto agudo do miocárdio, a embolia pulmonar, a arritmia maligna, na verdade, são rupturas de aorta. Se vai para necrópsia, é ruptura de aorta. E apesar da aorta abdominal ser muito mais frequente que o aneurisma de aorta torácico, o aneurisma de aorta torácico rompe 2 vezes mais que o de abdominal. Então Muito mais letal, né? Muito mais letal. Quando a gente fala de aneurisma de aorta torácica, a gente consegue ter um percentual de onde esses aneurismas estão mais presentes? Por exemplo, aorta ascendente, crossa e descendente. Ascendente, por que ascendente? Primeiro é a porção mais móvel da aorta, segundo é o primeiro jato do ventrículo esquerdo. Então é ali toda vez que o ventrículo entra em sístole, ele contrai, o primeiro jato vai direto na aorta ascendente. E se tem uma válvula aórtica bicúspide, é um fluxo de sangue muito mais rápido e muito mais turbilhonado. O que acontece e mais direto para algum ele vai ter um trauma, um estresse da parede da aorta muito maior. Tanto que tem um trabalho de Cleveland, não sei se o Matheus colocou ali, que fala que pacientes com válvula aórtica bicúspide têm 8 vezes mais chance de ter dissecção de aorta. E depois acho que nós vamos comentar sobre os diâmetros, né? Sim. Qual o número mágico, né? Isso. A gente vai entrar nos guidelines, aí eu vou entrar em umas coisas picantes também, eu estava guardando aqui. O tratamento clínico, você falou que chegou no diagnóstico desses pacientes, você viu os fatores de risco, e o clínico tratar, porque no final das contas, Bruno, no final vai ser um paciente cirúrgico. Sim. Mas ele tem que ter, como o Mário falou, para evitar os problemas, às vezes as complicações, a gente tem que ter uma atuação do clínico. O clínico é super importante no diagnóstico, na suspeição que você falou, né? Sentir o cheiro às vezes. Sim. E no início do tratamento, porque, cara, se a gente vê muito, né, Mário e Matheus, chegar pra gente um paciente virgem. Às vezes o colega acaba passando, não, vê aí, que já é seu. Não, eu acho que a intervenção do clínico no começo ela é essencial. E aí, como que é esse tratamento clínico lá que você faz? Como é que você aborda esse paciente? Eu acho que o controle da pressão é a primeira questão mais importante, né? Então, se esse paciente tem hipertensão arterial associada, ele tem que ter um controle pressórico muito rigoroso para evitar realmente essa força pressionando ali e aumentando o diâmetro dessa aorta. O beta-bloqueador ainda é, né, uma escolha importante, então redução de frequência cardíaca. Tem um target point nessa frequência? Buscar uma frequência de 70. 60, 70. Claro que assim, se eu tiver um paciente de 80 anos, eu vou ter que ter outros cuidados. Tem que individualizar, né? Então é bastante individualizado. Mas, e avaliar todas essas comorbidades. Então mesmo um paciente que tem aterosclerose, um paciente que fuma, né, incentivar que esse paciente pare de fumar, controlar muito bem o diabetes. Então eu preciso enxergar que é um paciente que tem uma doença localizada na aorta, mas ele tem uma doença também muitas vezes metabólica, sistêmica, isso que eu ia comentar, né? Para todo paciente que aparece no consultório, eu explico aqui, depois no pós-operatório, ele tem que voltar necessariamente para o cardiologista clínico dele. Sim, sempre. Porque nós tratamos um segmento que estava acometido, ok. Mas nada impede dele ter problema em outros segmentos da aorta, como eu disse, sai do coração até a região abdominal. Então ele precisa ter essa vigilância, ele precisa ter esse cuidado. Todo paciente operado, ele necessariamente, é imprescindível que ele volte a ser acompanhado pelo cardiologista clínico dele. Acho que é o intuito daqui, né? É o que, heart na team, verdade, né? E na verdade foi o anjo da guarda dele, certo? Sim, não, é o heart team. E hoje, que está muito... Eu falo muito isso com os meus pacientes, Mário, eu atendo os nossos, né? A gente acaba tendo pacientes juntos aqui, né? Nós quatro. Que a gente, quando opera, trata muito uma questão específica da situação clínica daquele paciente, uma válvula, uma aorta. Então, que ele volte comigo e eu vou dar uma atenção especial para aquilo. Não que eu não vou ver as outras coisas, mas eu vou dar uma atenção especial para aquilo que foi mexido cirurgicamente. Mas que, como um todo, ainda temos
o clínico dele, né, de eleição, o clínico que ele acredita, que ele é o médico dele mesmo no dia a dia. Que acho que no final das contas é o que está hoje em voga na medicina e muito na cardiologia, acho que a gente tem falado do lifetime management, né? Que é, quer dizer, esse acompanhamento desse, e sempre pensando no depois. Eu estava vendo, eu mandei inclusive um vídeo para você, não sei se você pegou, sobre uma questão de TAV e tudo. A gente sempre pensar no lifetime, né? No lifetime management, porque é isso, a gente não tem que pensar no agora, vamos pensar nesse cara como um longo tempo, o que ele pensa lá no futuro. E o clínico tá totalmente ligado a esse acompanhamento, sabe? E a gente tem que ter nosso clínico, o clínico tem que ter o cirurgião. Eu penso muito nisso. Assim. E o hemodinamicista, né? Acho que todo mundo está junto, estamos trabalhando no Léo, hoje temos heart team para tudo. É. Heart team para aorta, heart team para coronária, heart team para válvula, isso. heart team para endocardite. Porque tá difícil indicar. É muito não difícil. Não tá fácil, não. Claro. Os pacientes são cada vez mais complexos. Existe um equilíbrio tênue muitas vezes entre você administrar a doença e promover a saúde. Isso. Perfeito. O que é o melhor para aquele paciente? As diretrizes hoje, repito, são necessárias, servem como referência, mas não podem ser engessadas. Você não está numa confeitaria, isso não é uma receita de bolo. Você tem que individualizar cada paciente, tá certo? Até porque a cardiologia hoje, o que dentro da cardiologia está contemplado nas diretrizes? De 12% a 15%. O que você vai fazer com o resto? Exatamente. Você vai fazer com os 85%, 90%. E a impressão que a gente tem no consultório é que não é 15%, né? São 98% tão fora. Que você olha para o guideline e você fala, peraí, mas todo não dia está entrando. É um desafio, né? É um desafio. Acho que episódio passado a gente teve o Germano aqui e ele falou uma frase que eu carrego assim e todo dia eu penso nessa frase, né? Ele falou, o guideline é um caminho, não é o final da discussão, né? Exatamente. O guideline é o caminho para começar a discussão. Você tem o guideline, a partir dali você vai pensar naquele paciente. Porque senão né? fica uma manipulação cada vez menor do doente. Sim. Aí não precisa do médico. Sim. Exatamente. Inteligência artificial para isso. Você não vai precisar do médico para isso, então a gente estava falando no começo de estetoscópio. Hoje muita gente usa muito menos o estetoscópio. Quer dizer, as pessoas precisam voltar a manipular mais esses pacientes, com certeza. Isso está se perdendo ao longo do tempo. Isso não é bom para ninguém. Vamos lá, acabei de botar um Isso. doce na boca. Bem na hora de falar, então. Deixa eu só fazer um paralelo aqui também. A gente fica, às vezes, discutindo o final, né? É uma intervenção cirúrgica, colocar um stent no paciente e tal. E aí, no consultório, essa promoção de saúde e não tratar a doença é fundamental. E a gente vê muitos pacientes com diagnóstico já, né, claro, de alguma coisa e que não trata de maneira efetiva. Então, é o hipertenso mal controlado, é o diabético mal controlado, é o LDL que está fora da meta. E isso é papel do clínico, e isso é medicina primária, né? Isso é do pós-saúde até, se você for ver no contexto geral, é do médico generalista, não é do cardiologista. Só que a gente vê hoje até pacientes em acompanhamento com cardiologista fora das metas. Sim, né? Não usando exatamente. a medicação, que seja a medicação que tem no posto de saúde ou na farmácia popular, né? Mas precisa ter esse compromisso do paciente, do profissional médico que está cuidando desse paciente, de realmente buscar as metas de tratamento, não só medicamentoso, mas também de estilo de vida. Né? De fazer com que a pessoa se exercite, se alimente melhor, que deixe o cigarro, que não tenha, né, os exageros aí que trazem hoje, Bruno, a consequência gente pra só saúde. entrando, tem até agora a nova especialidade, né, que é a medicina do estilo de vida. Sem dúvida. Porque isso é super importante. Que já é antiga, né? mas está que em alta agora. Porque viu que isso mudando Nessa tem um questão, impacto muito importante. Essa questão do tratamento clínico, qual a importância do médico, cardiologista também nisso? É ajudar o paciente na posologia. Como eu disse, a gente tem heart team para tudo. Outro dia a gente discutiu no heart team de coronária um paciente que veio com uma prescrição de 17 medicamentos. Então, ao longo do dia, ele ia terminar o medicamento dele, o último, com 19 horas, um dia de 24. Ele vai tomar isso direito? Não vai. Isso, Não vai. Um paciente E aí você vai orientado, falar né? que o tratamento clínico para esse caso aqui está muito bem indicado? Para aquele caso de coronária especificamente, sim. Mas para aquele paciente, não. Sim. Como é que ele vai tomar isso, gente? Não toma. Não é viável. E é uma doença
a gente está falando de aorta, mas doença coronária é progressiva e incurável. Claro. Ele vai tomar aquilo? Ele não vai. Você está controlando ele? Não vai. Aí não adianta fazer revascularização, seja Não, cirúrgica ou não percutânea, porque isso não vai. Não vai né? A acontecer. médio prazo isso não tem primário, resultado. o problema começa a ser um problema Exato. primário. Bom, então agora vamos avançar aí um pouquinho. As indicações cirúrgicas. A gente viu a clínica, tratamos esse paciente, fizemos o diagnóstico. Quando indicar? E aí, Maruíssa, quando indicar esse cara? Como indicar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Porque a gente vem no consultório, aquele cara não está no guideline. Vamos falar um pouquinho do guideline, então, para que a gente tenha uma base de comentários aqui. Tem 2 grandes guidelines, perfeito? O europeu e o americano. O europeu um pouquinho mais engessado, onde você tem o tamanho da aorta como um indicador básico para o processo. O americano olhando um pouquinho mais para os exames, sendo um pouquinho mais flexível. Mas todos partem de um princípio de uma aorta de 50, 55, acho que é 5,5 né, centímetro hoje. Se, Que é o... se eu fosse escolher um número, tem vários protocolos, você disse aí diretrizes, mas tem vários hospitais que têm muita experiência com isso, especialmente nos Estados Unidos, Cleveland, Clínica Mayo, tem vários hospitais, e Massachusetts. Então, eles têm... O número mágico, se tivesse que colocar assim, seria 5 centímetros, 50 milímetros. E aí pode ir para menos ou para mais, dependendo de cada doente e de cada condição clínica que ele tenha. Por exemplo, um paciente com 50 milímetros de aorta que tem a pressão controlada, um paciente rígido que tem a pressão controlada, não tem a válvula aórtica bicúspide, não tenha nenhuma outra comorbidade, está bem tranquilo. A gente pode segurar um pouco esse paciente clinicamente. Porém, um outro paciente... Mas o que é segurar um pouco? Tratamento clínico e fazer exames seriados, ecocardiograma, de 6 em 6 meses. Tá. Tá A certo. tomo você faz de 6 em 6? Não, podemos fazer anual. Tomo Tá. não. Só se o ecocardiograma de pessoas confiáveis, que não é todo mundo, difícil, eu ia fazer que essa não é pergunta todo mundo justamente, que tem experiência com isso, porque um transdutor um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, pode mudar o diâmetro da Muito aorta. operador dependente. É. E aí, se tem um outro doente com 50 milímetros de aorta, que aparece 3 vezes no pronto-socorro, com crise hipertensiva, tomando todos os remédios direitinho, mais de uma classe de antihipertensivo, você não vai esperar romper a aorta desse doente para indicar alguma coisa para ele. Ele tá te avisando. Ele está avisando. Então isso, como eu disse, a gente tem heart team de tudo e lá temos de aorta também. E todas as quartas-feiras nós temos essa discussão com a nossa cardiologista clínica, a doutora Roseli Pegorel. Ele está esperando aqui, a Roseli. né? Ela tem um ambulatório de aorta que ela atende por ano 1.200 doentes. Um pouquinho de experiência, né? Ela tem de aorta, tem gente que não tem isso de coronário, certo? Então tudo que a gente discute para indicar passa necessariamente pela parte clínica. Você não vai indicar alguém, mesmo que tenha uma aorta de 6 centímetros, alguém de 82 anos com várias comorbidades. Mas já aconteceu de termos que indicar isso numa avó de médico. Mas aí tem uma questão motivacional, que ela era um risco alto, ela tinha 83 anos, está vivo, 83 anos, tinha uma aorta muito grande, se eu não me engano, 7 alguma coisa, mas DPOC, insuficiência renal, e tudo que tinha direito. E os netos médicos, 2 netos médicos, explicamos para eles o risco. E ela falou, vocês não vão me operar? Vão me deixar morrer? Aí é duro, né? A sua tia depende de mim para tudo. Ela tinha uma filha especial que dependia dela para tudo. Léo, não teve nem febre. Operamos. Ela ficou uma semana no hospital, foi para cá. Aqui a gente fala de riscos elevados, mas não é Mas proibitivo, a motivação mas é que existe aquela outra parte, ainda e mais também mãe é isso, e filho. que não está no guideline. Mãe e filho não Que não tá no guideline. Isso aí não vai estar no guideline. E Bruno, as doenças genéticas? Porque também, aí sim, a gente começa a entrar nas doenças genéticas. Como é que você vê isso aí? Eu tenho uma dificuldade de fazer o pedido, a gente fazer o diagnóstico. Porque é caro, a gente também tem que pensar nisso. Não é em qualquer lugar que faz. Não sei como o Mário vê isso na prática, principalmente do SUS. No né? SUS é difícil. E eu acabo me envolvendo muito pelo fenótipo e daquele paciente, a história tá presente, que nem sempre está presente, mas é o que move um pouquinho a gente.
E na história clínica dele familiar, né? Porque às vezes mostra um pouquinho. Como é que você faz lá no Eu acho que a realidade da prática, talvez de 99% das pessoas, o Mário está num grande centro, né, de excelência, com volume enorme. Eu acho que é até legal depois a gente ouvir se lá tem acesso a isso. Mas aqui no consultório não tenho, né? Você vai... Eu acho que é muito importante a história familiar. É você conversar com esse paciente e entender um contexto. Perfeito. Quando a gente está buscando doença genética, né? Tem um caso do irmão, o tio, alguém que teve alguma coisa. Então acho que essa é uma pergunta obrigatória. Às vezes parece algo que não é importante quando você está conversando com o paciente. Mas é uma das coisas que que eu tenho observado que mais tem se perdido na prática clínica, que é o tempo para conversar com o paciente, né? Então a gente está vivendo aí esse mundo onde o tempo da consulta, ele forçadamente... O paciente já chega na consulta com o exame te entregando, ele tem que ser reduzido, né? E você perde tempo para entender o contexto, epidemiologia, o histórico familiar, e isso é muito complicado. Então eu acho que o teste genético, na minha realidade, da grande maioria das pessoas, ele não é acessível, então eu acho que não é ainda algo disponível como a gente gostaria. E a história clínica, você realmente se debruçar nesse contexto, é o que a gente tem de arma para isso e os outros exames que vão trazer alguma alteração. Essa história clínica é perfeito, Bruno, é isso aí. Só de você saber de uma morte súbita na família, né, de alguém jovem, você não pode atribuir isso pura e simplesmente a um infarto. Você tem que tentar esmiuçar isso aí e perguntar, porque é algo muito difícil. E veja, o teste genético também, na prática do SUS, é muito difícil. Não dá, é inviável. É inviável. Veja, eu estou falando de uma instituição que nem o Dante, que nós temos HeartMate, nós temos ventrículo artificial. Agora, você fazer isso, testes genéticos para fazer o diagnóstico de doenças de aorta, assim, de síndromes genéticas, não fica, vai contemplar uma população menor. No Dante, para vocês terem uma ideia, apenas 2 a 3% são Marfan. E o teste genético, veja, e também alguma desordem genética, depende da penetrância e expressividade do gene. Então, por vezes, uma pessoa não vai ter algo bem característico. Então, se ela tem isso da história, Bruno, por que é perfeito isso que você falou? Isso da história, se ela tem um tio, se ela tem um primo, alguma coisa que teve alguma morte súbita, é muito importante essa pesquisa, perguntar isso. Porque, por vezes, pacientes um pouco mais, parentes mais longes, podem ter essa expressividade, essa penetrância genética que deu aquele problema na horta dele. Até porque você está falando, quando você faz esses testes, não normalmente assim, ele ser positivo, mas elas têm uma classificação de ser sei lá, a força da doença, não sei se é a palavra. Penetrância da doença. A penetrância, né, ela tem classificações diferentes. Mas nem no consultório teu particular você costuma ter... É raro, só quando o doente insiste muito e tem condições, porque muitas vezes vão para os Estados Unidos, né, os exames. E quando você tem, tudo bem, aí você tem a suspeição de ter uma síndrome. Como síndrome genética, no caso, como cirurgião, muda o teu foco? Muda o meu e o deles, porque é uma decisão compartilhada. Olha, hoje está muito, desculpa, eu te interromper, mas a decisão compartilhada hoje está sendo... Você tem que explicar. O que a gente sempre explica para o paciente? Você tem algo determinado geneticamente, você já tem alguma alteração de aorta que ainda não indicaria algum procedimento. Mas, que risco você vai querer correr? O do tratamento ou da doença? É ele que decide, ou a família. Porque, veja, a gente estava conversando lá no começo. Como é que você vai convencer alguém que não sente nada a fazer alguma coisa? Sim. E já tive os dois lados da moeda. Teve um paciente que Dr. Google, ele procurou, ele falou, eu não quero dormir com isso, eu prefiro operar agora, eu sou muito ansioso. Operou, graças a Deus foi tudo bem. Do outro lado, eu tenho um paciente que é fisiculturista, faz uso de anabolizante, já tem a doença definida, já tem indicação formal para operar. Não quer operar, não quer abandonar a prática, é muito difícil às vezes. Então as pessoas, por isso que é difícil uma conduta única, só o médico ser responsável por isso.
Ele tem que expor isso para os pacientes e eles compartilharem. Mas por indicação formal de guideline, você já está autorizado a Já essa cirurgia teria. antes. É que o guideline coloca assim, deve ser considerado o tratamento cirúrgico. A partir de 4 muitas vezes ele não é taxativo. Geralmente é 4,5 e 4,2, né? Essa decisão. E isso tem que ser feito, isso é outra coisa que a gente precisa deixar né? Mas foi um pouquinho... bem claro aqui. Cirurgia de aorta não é em qualquer lugar que se faz. Isso. Ou tem estrutura para fazer. E estrutura, entenda-se por equipe acostumada, especializada, insumos, UTI, é preciso ter tudo muito bem estruturado, porque cirurgias de aorta não dá para fazer em qualquer lugar. Eu acho que tanto pela experiência do cirurgião, que isso é fundamental, que você tem cirurgiões cardíacos que operam revascularização, mas não é um... Acabei de tem falar, volume de você viu de aorta. raiz de aorta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para você ver como é concentrado, eles fazem 20 mil cirurgias ano. E tem gente que faz 2, né, Mário? 2. Nós vimos lá, a gente falou... 2. Se você for pegar a literatura, ele fala que tem 7 por ano, para considerar um serviço de qualidade. Então, Mas mesmo assim, você pegar um serviço 7 por E ano, hoje- não é um volume alto. E é o legal, Matheus, que assim, a gente tem, até pelo Mário aí, que foi um grande mentor aí da aorta nosso, né? E todos os nossos serviços a gente tem um volume razoável. A gente é referência em todo lugar. Porque você vem aqui em Bragança, Bruno, faço dissecção aberta, aneurisma aberto. São José a gente está sempre fazendo, está com uma agora. Agora, nesse instante, Nesse instante tem uma lá. O Dante nem se fala, porque aí já é um por si só. Já. Aí Caraguá está chegando. Quer dizer, então a gente tem bastante lugar fazendo. E isso que você falou é importante, de ter a experiência do serviço e do cirurgião. E do serviço como um todo, né, Bruno? Porque... Esse é outro detalhe que eu acho mais importante até. Não adianta ter uma equipe cirúrgica com experiência e colocar numa UTI que não tem experiência para manejar esse pós-operatório. Né? Então, assim, eu vi isso muito na residência na Beneficência, onde tinham lá 25, 30 cirurgias, né? A grande maioria de coronária, mas quando chegava um paciente de aorta, era pegar o banco e sentar do lado do paciente. E aí, se a gente não estivesse lá quando o cirurgião entrasse, e tivesse um pico hipertensivo e o paciente sangrasse, checar dreno, é um paciente que, assim, você tem que ter na mão. E, às vezes, um leve aumento pressórico, você deixa tudo perder. Você né? tá falando, vou dividir com você um pouquinho a minha dor, eu acho que é a dor do Matheus e a dor do Mário. Essa é uma visão de equipe. A visão de equipe é entender, eu acho, é uma coisa que eu tenho, às vezes, um embate aqui com algumas pessoas, de falar, o paciente não é meu, o paciente é nosso. Porque você chega na UTI, o paciente da cirurgia cardíaca, não, amigo, o paciente é nosso, não é da cirurgia cardíaca, não. Eu fiz parte de um processo, parte importante, que foi a cirurgia, mas ele não vai ter sucesso se não tiver um pós-operatório e um pré-operatório razoável. Aquele paciente chegou dissecando, você iniciou as suas medidas ali do clínico, né? No momento do diagnóstico, ele veio, fez a cirurgia, vai para o pós-operatório. Então, essa interação e existe essa necessidade de você chamar de seu também. Sim. Entendeu? Porque, né, de chamar de meu, né? Acho que a palavra seria essa. E às vezes eu não vejo, às vezes eu vejo, não, isso aqui não, eu não tenho tanta responsabilidade sobre isso aqui. Não. O sucesso, ele passa por todo mundo estar envolvido no processo. E eu acho que às vezes falta esse tesão. Vocês não acham que tem essa história de o paciente é grave e se ele tiver um desfecho favorável é normal? Entendeu? Então, assim... isso me deixa profundamente irritado. Então aí, não aceita. Então não, vou fazer outra coisa, porque o paciente nosso se a equipe toda não investir energia naquilo e acreditar que aquilo vai dar certo. Não, então não e deve aí, nem uma outra aceitar. coisa que eu quero ver a experiência de vocês, nos hospitais que vocês operam, que tem uma UTI cardiológica, seja o Dante ou algum outro hospital privado, né, que tenha uma UTI cardiológica com cardiologista 24 horas ali nesse pós-operatório e operar esse paciente num hospital de uma UTI geral. É diferente. Né? Onde você não tem um cardiologista com uma visão da Complexidade complexidade disso. né? Vamos entrar na bola dividida. A gente vai ter essa... A gente tem esse tópico aí. Bom, e falar um pouquinho Mário, aí com você, das formas de operar, dos tipos cirúrgicos que a gente tem, né? Qual que
dar uma pincelada. Mais uma vez, quem está assistindo a gente pelo YouTube, é bom mais uma vez dar uma voltadinha. No YouTube não, tá no Spotify, dá uma olhadinha no YouTube, porque vem imagem aí. Como eu disse, depende basicamente da apresentação da doença. Se envolve válvula, se envolve coronária, se envolve a aorta ascendente, se envolve o arco, se é uma reoperação, se não é uma reoperação, se tem a aorta descendente envolvida. Então, porque hoje a gente consegue implantar endopróteses na aorta descendente com algum cuidado e com ótimos resultados. Então, nós podemos abordar a aorta, desde o anel e raiz de aorta ascendente, arco aórtico, e aí isso já é uma cirurgia bem mais elaborada e com técnicas de proteção neurológica, e que nós, felizmente hoje, o índice de dano neurológico hoje é bem baixo com esse tipo de proteção, abaixo de 2% de AVC, e de paraplegia também abaixo de 5%. Eu ia te quando o perguntar implante, isso, sobre os riscos da... quando tem o implante da endoprótese. Enfim, então basicamente a gente depende da forma de apresentação da doença. Se for uma válvula aórtica normal, a gente ainda consegue fazer a operação de Tirone-Davy ou de Jacobi. A gente prefere de Tirone-Davy, tem feito basicamente 1, 2 por mês lá no Dante, o que é bastante, porque não é todo mundo que faz esse procedimento, inclusive. E, inclusive, eu vim sentado do lado dele, quando a gente voltou de Seattle, agora, Léo. Doutor Tirone. Com escala em Toronto, a gente veio sentado junto. Brasileiro, né? Ele é um brasileiro que mora no Canadá e que incentivou e que pensou nesse tipo de cirurgia. Enfim, depende, então, basicamente, a gente tem que, às vezes, reimplantar as coronárias no tubo, colocar uma prótese ou tentar fazer a preservação da válvula num cenário que nem no Brasil, e que muitos pacientes vêm para operar e depois perde o segmento, esses pacientes do SUS, eles voltam para o interior ou do estado de São Paulo ou do Brasil, colocar uma prótese é sempre um risco, porque se for biológica, e a maioria das vezes para esse tipo de doente é biológica e mora em zona rural, não tem condição de anticoagulação nem de controle, são próteses que mais cedo ou mais tarde vão calcificar. Então são biopróteses que vão calcificar. Então tentar fazer a cirurgia de Tirone-Davy é algo que seria recomendável, e a gente já tem até ampliado um pouco a indicação, mesmo que tenha uma dilatação anelar da aorta maior, tem um ventrículo mais dilatado, já bem comprometido, porque esses doentes chegam para a gente numa situação clínica em caso funcional 3, 4, pelo grau de doença da aorta, ou de estenose ou de insuficiência aórtica. Então, se conseguir fazer essa cirurgia de preservação da válvula aórtica, melhor. Mas se não der, na maioria das vezes a gente tem que colocar um tubo valvulado com prótese biológica, na maioria das vezes, e reimplantar a coronária. A gente sempre tem que tomar cuidado, quando hoje, em tempos de TAV, tomar cuidado com o que vai falar para o paciente. Coloca uma biológica, que depois a gente coloca um TAV, um valve-em-valve. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque muitos desses pacientes, especialmente aqueles com válvula aórtica bicúspide, a origem dos dois ossos coronários são baixo. A origem é baixa, então está próximo do anel. Então, esses ossos coronários, por vezes, não vão ser reimplantados numa altura onde o valve-em-valve vai permitir tecnicamente que na hora que você expandir o TAV, não oclua os ossos coronários. Então é preciso colocar com muito cuidado isso quando for expor ao paciente, para saber que tipo de prótese que ele quer. Beleza. Ótimo, bem explicado. Nas dissecções, dá para fazer um Tirone também, mano? Crônica, sim. Aguda só em equipe muito experiente. Porque é um doente que, quando chega na aguda e tem insuficiência aórtica severa, ele não tem margem para nenhuma encrenca, para nenhum tipo de complicação. Porque esses doentes com dissecção aguda, do que eles morrem? Ruptura, isquemia coronária ou insuficiência aórtica aguda. Então, são pacientes que não têm margem
eles já estão sem reserva ali. Ele chegou numa condição tão crítica que não pode ter dúvida. Para você fazer um tirone num doente com dissecção aguda, você tem que ter muita experiência e certeza de que aquilo ali vai ficar bom. Veja, eu perguntei isso para o Dr. Tirone no avião. Ele falou que, porque eu falei que a gente tem uma dificuldade aqui na reprodutibilidade dessa técnica. Não é uma técnica fácil. E que eu estava tendo essa dificuldade no Dante Pazzanese, inclusive. E ele falou que com ele agora só tem 2 meninas que fazem isso. 2 cirurgiãs lá que estão fazendo a cirurgia dele. Então, para você ter, numa dissecção aguda que está com insuficiência aórtica severa, tentar fazer esse procedimento, é um risco que não sei se vale a pena correr com quem não tem um volume grande. Perfeito. E, Bruno, já a gente fez a cirurgia, esse paciente foi para a UTI, qual que você são as complicações que a gente teme nesse pós-operatório, né? E como lidar com isso? Eu acho que por essas cirurgias de aorta, eu acho que a preocupação maior sempre é sangramento, né? Sim. Então eu lembro dessa época aí de fazer bastante pós-operatório, que é aquele olho atento ao dreno, e ali ordenhando o dreno para evitar coágulo, ficar atento a todos os exames, né? Com relação à coagulação, alguma coisa que a gente precisa corrigir, e controle pressórico. Eu acho que o controle pressórico é algo fundamental e tem que botar ali o banquinho do lado e ficar atento, porque não é só o pique hipertensivo, esses pacientes fazem hipotensão também, existe uma labilidade pressórica. São cirurgias que às vezes muito demoram, grande. né? E ela gera um pouquinho de processo, inflamação, né? Um pouquinho não, né? Acho que é um processo E tem um inflamatório agravante imenso, hoje, né? O agravante qual o diagnóstico diferencial? Síndrome coronária aguda. Sim. E aí esses pacientes ou vêm com antiplaquetário, Exato. ou com antiplaquetário e fibrinolítico junto. Aí sim, aí o cenário está perfeito para o sangramento. E só que... Já tá dando um spoiler também. A gente ia chegar nesse ponto aí. Então, mas verdade, é isso aí mesmo. já pegando É o isso gancho aí, porque a preocupação o é medo sangramento. nosso, como cirurgião, é a proteção cerebral, né? Nossa, quando vai mexer no arco, A gente tem que fazer a parada circulatória, né, Mário? E aí, outro, assim, não sei se vai ter. Qual foi o exame que nos ajudou muito na estratégia da proteção cerebral? Tomografia. A tomografia, a angiotomografia, por vezes a gente recebe no Dante o doente que não vem com angiotoma, nós temos que fazer, e às vezes vem com uma angiotoma que não está muito bem feita, e o doente é uma condição de secção de aorta, é o meio de morte, 40% nem chega no hospital. Então nós temos que, às vezes, perder, entre aspas, tempo para fazer. Às vezes a tomografia vem com tanto artefato e com 2 folhas do corpo inteiro só de tomografia que você não Mário, tem. tem mais uma coisa. Às vezes a gente como serviço fim para esses pacientes, né? Esse paciente, às vezes, é admitido num serviço primário, lá atrás, e o diagnóstico demorou, a tomografia é ruim, você falou de perder tempo. A gente volta, tem que repetir. Então, é um paciente que às vezes já tem uma lesão renal, você tem que colocar de novo. E não tem jeito, você vai ter que colocar nesse paciente E, Léo, nós já tivemos um absurdo no Dante, do paciente, do Dante, motorista de ambulância, o Dante foi a 3ª opção. Ele tinha levado em outros 2 locais que não deixaram o paciente nem descer. Você imagina? Isso, a doença... Isso andando, isso a doença de progredindo. dados, quantos morrem por hora nas primeiras 24 horas? De 1 a 2% por hora vão morrer. Por hora. Então você está andando e vai perdendo vida, né? vai Parece que é um perdendo videogame, né? Sim. O videogame vai cair Vai na sua acabando, vidinha. Tá correndo contra o relógio. Quando ele chegou no Dante, o pessoal entubou, imagina, ele tinha passado em outras 2 instituições. Quando chegou no Dante, o pessoal entubou esse paciente, pegou a PAM dele, veia, tudo, PAM de 3, que ele chegou morto. Hidratando com vasoconstritor, com droga. Porque Não tinha mais, claro, a foi vidinha perdendo foi time. consumindo. Foi perdendo do time. videogame, É né? uma doença Infelizmente. progressiva. Você pegar 1 a 2% por hora, em um dia esse paciente tem 50% de mortalidade. 2 dias Acabou. certeza de que... Uma semana 75%. Ela é rápida no primeiro, depois ela cai. depois ela a cai. velocidade A dissecção crônica, na verdade, são sobreviventes. São sobreviventes. A gente tem um caso para fazer, né, de uma paciente com uma dissecção crônica que dissecou tronco brachicefálico, ela está super bem. Isso é uma sobrevivente que nem AVC teve, Bruno. Fechou o tronco brachicefálico. Já tivemos. Ela tem só um fluxo pela carótida esquerda que tem lesão, tá? Vertebral,
e um polígono de Willis perfeito, que ela não tem nenhum tipo de sintoma neurológico. Léo, só um recado aqui, como tem... Milagre. Eu acho que vai ter muito cardiologista e plantonista ouvindo isso aqui. Mesmo que não tenha serviço de cirurgia cardíaca no seu local de atendimento, pelo menos monitore a pressão e a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência cardíaca, e alguma coisa você vai ter para fazer por ele. Abaixar a pressão e diminuir a frequência. Isso já vai ajudar muito. Desacelerar o processo. Né? Já vai ajudar muito. Vamos entrar numa bola dividida agora, então, que é aquelas que vocês já tinham falado um pouco antes, mas é a gente mais fundo. Começar com o Mário nessa bola dividida. Vamos lá. É mito achar que só porque tem uma aorta de 48 milímetros está tudo tranquilo? Não. Não está tranquilo. Botar aquele gráfico lá? Não está tranquilo. Rodrigo, tem Cadê? o gráfico da Linda? Bota o gráfico aí. Tem um trabalho clássico da doutora Linda Pape, esse aí, ó. Que ela mostra isso em 2007. Veja, mais de 50% rompe ou dissecam abaixo, desculpa, mais de 40% rompe ou dissecam abaixo de 5. Então, veja, a gente não tem como indicar para um procedimento em aorta com uma aorta, por exemplo, ali de 3,5, como está nesse gráfico aí. Como é que você vai indicar 3,5 centímetros? Mas você achar que uma aorta de 4,8 está tudo em ordem, não está. Se você olhar só o número, você só está completamente número. E ela colocou isso, que o diâmetro absoluto da aorta não é um bom preditor para se evitar uma dissecção aguda de aorta. Ela colocou isso. E depois, 17 anos depois, ela que publicou esse trabalho que melhorou o resultado na dissecção tipo A. Na dissecção tipo B, não complicado, o tratamento é clínico, inicial. Certo. Só vai mexer se for complicado. E o que é complicado? Complicado é não controle da pressão arterial, não controle da dor, expansão da aorta e ou sufusão, derrame pericárdico, derrame pleural, etc. Agora, na dissecção tipo A, o que mudou? O diagnóstico bem feito, a tomografia. Muda tanto no diagnóstico quanto na estratégia. Como é que a gente vai ter uma proteção cerebral correta se você não viu que tem uma dissecção de aorta envolvendo os vasos da base? Você vai ter que mudar a estratégia. Estratégia é outra. Então, os sítios de canulação, para quem não é cirurgião, a entrada de extracorpórea depende muito disso. Então, os sítios de canulação pode ser tronco bracocefálico, artéria carótida, qualquer uma delas, dependendo se está ou não dissecada, artéria subclávia, artéria axilar, artéria femoral. Então, tudo vai depender. E no meio da parada circulatória, nós temos que dar um jeito de perfundir também o outro lado do cérebro. Porque ainda que as pessoas possam ter 80% ter comunicação entre os dois hemisférios, e aí vem a experiência de cada time, você, sempre que possível, na nossa opinião, fazer a proteção anterógrada bilateral para os dois hemisférios cerebrais para minimizar a chance de AVC. E é por isso que a gente está numa estatística muito boa nesse sentido, abaixo de 2% de AVC, mesmo abordando o ar. Perfeito. Bruno, agora essa dividida é contigo e é da doença da DAPT, né? Tá. Com a doença da aorta, especificamente ali com a dissecção. E aí? Para o clínico, que chegou para você, é duro, né? Você sabe que é um negócio que, assim, o sobreaviso da hemodinâmica, né? É aquela história da dor torácica no pronto-socorro. Então, assim, você vive muito isso aí, né? E aí você tem um espectro enorme, né? Desde uma dor osteomuscular até um paciente que tem uma pericardite, né? Tive um caso essa semana, eu até te mandei um eletro de um supra enorme. Sim. E me ligaram indicando um CAT de emergência e era um caso clássico de pericardite. Então, essa dor torácica aguda, né, que é uma entidade da emergência, como fazer esse diagnóstico diferencial? E aí vai muito do emergencista ter essa visão desse diagnóstico diferencial, do perfil do paciente que pode estar secando uma aorta, né? Pode ter uma doença da aorta e não uma doença coronária. E isso parece que hoje virou algo automático. A pessoa chega com dor no peito, no pronto-socorro, AS clopidograma. Então, isso ainda tem uma discussão. Saiu a diretriz nova agora de síndrome coronariana aguda, tirando esse segundo antiagregante, que fica meio
a critério ali, se você vê que é um paciente de alto risco, ele vai para hemodinâmica e você faz o segundo antiagregante na sala de hemodinâmica, caso seja, né, para intervenção. Isso, Que claro, seria o clopidogrel. aí esse é o ponto. Seria ticagrelor ou prasugrel, porque a gente tem um mecanismo de ação mais rápido do que o clopidogrel. Não é a nossa realidade, a gente não tem isso aqui. Então, eu até às vezes discuto isso com os residentes lá. Então, um paciente com altíssimo risco de síndrome coronariana aguda, fazer ou não o clopidogrel antes, eu ainda acho que descartando, né, divergência de pulso, aí você tem exame clínico, fazer um raio-x de tórax para ver se não tem alargamento de mediastino, tem vários parâmetros que você pode usar na emergência para diferenciar, né, se esse paciente é um paciente de síndrome coronariana aguda ou de doença da aorta, mas esse momento de como agir na questão da antiagregação, ele é extremamente importante e às vezes difícil, e claro, complica demais a vida de vocês. Se a gente pega e leva para o cateterismo coronária normal, eu faço uma ortografia, né, e vejo que essa aorta está dissecada e está com AS, clopidogrel, com heparina. Então vai sim aumentar a mortalidade, risco de sangramento, né? Todos os desfechos E é nosso da favoráveis. cirurgia de quem vai fazer o pós-operatório. Sim. Que você falou daquela. Não, e é difícil, mas porque são duas doenças que você está correndo contra o relógio, né? Você tem a síndrome Exato. coronariana aguda, você também E tem quando a pressa de dissecção, fazer, né? e quando a dissecção pega os ossos coronários, aí sim. Sim. Aí Já- fica muito aí difícil. fica difícil. A gente está falando aqui de dupla antiagregação plaquetária, a gente já pegou o paciente trombolizado. Com dissecção e trombolizado, Sim. porque se viu, o supra, achou que era parte exatamente. inferior, tal, que é mais comum. Eu vou chamar o VAR aqui pra gente. Vamos chamar Vamos o lá. VAR aqui num caso meio complexo. Num caso clínico hipotético, chega um paciente pra gente, o cirurgião, pro clínico, e esse paciente vem já com uma insuficiência renal. Ele vai estar Não dialítica. aguda. Aguda. Aguda ali, ele veio com a dissecção, ele está anúrico, ureia alta, creatinina elevando, e ainda estável hemodinamicamente, iniciando um quadro de necessidade de algum hipertensor. Você coloca esse paciente para diálise ou bota esse paciente para cirurgia? Porque ele está acidótico também. E aí? É difícil, eu Com sei, dissecção aguda? com dissecção aguda. Você faz uma diálise, mas ele está Ah, é. estável ainda, hemodinamicamente estável Mas ainda. vai instabilizar, não vai aguentar a diálise. Tem que ir para cirurgia, na minha opinião. Nós temos o hemofiltro na máquina. Mas ele melhora, Mário? Hã? E ele- Não sei. Mas e depois já instalar, é aquele negócio também que a gente sempre é uma bola dividida com o pessoal da UTI às vezes. Instalar a diálise logo. Não vai esperar, porque depois da extracorpórea, com o hemofiltro, com tudo que a gente tem, ele tem uma condição de Ele vai sair. sofrer. Mas tem uma condição de sair, pelo menos num período mais inicial, de sair estável a ponto de aguentar uma diálise. Agora, o paciente que vai para a diálise com dissecção aguda, eu acho que ele tem grande chance de instabilizar e romper ali, ou fazer uma hipotensão severa. Bruno. Eu sim, da parte cirúrgica eu não tenho como Mas muito como clínico, opinar. olhando isso aí. Mas Porque olhando, você vai receber esse paciente, às vezes, lá no posto. olhando pela Vai lógica, ter que bancar uma diálise no paciente, às vezes, hipotenso. eu acho que um não manejo tolera a diferente. diálise, não. Ele vai fazer hipotensão, ele já está atendendo No pré a que você hipotensão, no pré, da dialisar antes da cirurgia, né? Ele vai fazer hipotensão, ele já é um paciente que está numa doença grave em evolução. Eu tenderia a ligar para o cirurgião, Vamos ó, embora, sala. é o que tem para fazer. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Uma Perfeito. taxa melhor E- de sucesso. Queria fazer uma pergunta do Mário, então. Já que você falou de insuficiência renal e esse paciente provavelmente está decorrendo aí de uma insuficiência renal, provavelmente por conta da dissecção, né? Que provavelmente está ali acometendo Ou algum dissecou, vaso renal, exatamente, exato. ou por E se hipotensão. a gente, em vez da insuficiência renal, a gente pegar um paciente desse em que ele está apresentando sinais de isquemia mesentérica? É um paciente com lactato elevado, né? Na toma a gente viu ali que tem algum vaso ali abdominal acometido. Houve Isso uma muda um pouco a nossa- mudança de conduta. Houve recentemente, até a diretriz americana mudou essa conduta e a europeia ratificou isso ano passado, que se você tem má perfusão, 30% desse paciente pode ter má perfusão periférica, e a isquemia mesentérica é uma delas, você atuar primeiro na isquemia mesentérica, fazer uma fenestração, o que seja, arriscando a ruptura de aorta torácica,
Mas esses pacientes com isquemia mesentérica, mesmo você corrigindo lá em cima, colocando sangue para a luz verdadeira, ela é quase 100% de óbito. E a isquemia, essa síndrome de má perfusão, ela pode ser dinâmica ou estática ou ambas. Então, ou quando tem um trombo, ou uma ruptura do vaso após a dissecção, ou quando a pressão da luz falsa é tão maior que a da luz verdadeira, que também dá isquemia. Ou as duas coisas. Quando a paraplegia, a isquemia de medula? A isquemia de medula é outra coisa. A isquemia de medula é sempre, ou antes ou depois, é difícil reverter, Léo. Depois Coloca na sala. Coloca na sala. A gente consegue reverter depois com o doente acordado, se ele já tem perda da força muscular, começa a ter um formigamento e ele revela isso. E aí você pode fazer uma drenagem licórica e aliviar isso, porque tem uma hiperprodução licórica durante o procedimento e durante a parada circulatória. Agora, se o paciente está entubado, como é que você faz isso? Você não tem essa... É muito difícil, então você não está monitorizando a medula nesse momento. Ainda que você, em alguns lugares, Mas você se faça... paciente chegando para você, paraplégico, por exemplo. É controverso, qualquer dano neurológico, está escrito no guideline que até 5 horas você poderia reverter. Mas é controverso, é óbvio. Qual que é o tecido mais nobre e mais sensível? É o nervoso. Então, para você reverter isso, não é simples. Então, coloca na sala. Coloca na sala. Por que coloca na sala? Porque a aorta vai romper. Ainda que ele tenha a paraplegia, ou a insuficiência renal, ou a isquemia mesentérica, isso que mudou? A isquemia mesentérica mudou. Tá certo? Especificamente porque precisou, e é um procedimento rápido, teoricamente. É você com catéter ir lá e fenestrar. Agora o resto, lá em cima, vai romper. Eu quis perguntar justamente por isso, porque eu acho que era um paradigma, né? A gente sempre tem essa ideia de que se chega uma dissecção de aorta ascendente, a gente já tem que botar em sala, e eu acho que essa parte da isquemia mudou um pouco, né? Mudou. Beleza, eu vou fazer um bate-bola rapidinho, alguma coisa que a gente já falou, mas para ficar resposta rapidinha, pai bola, tá bom? A hipertensão e tabagismo no aneurisma e dissecção. Controle pressórico e abandono do tabagismo, sem dúvida nenhuma. Não tem negociação. É difícil na prática, né? Tem pacientes, às vezes, que a primeira pergunta que eu faço é: quer parar de fumar ou não quer parar de fumar? E eu tenho pacientes que vocês também devem ter que não quero parar de fumar. E também não vai abandonar ele, né? E aí a gente tem que lidar com essa situação. Mas a indicação formal é abandonar o cigarro, a gente tem estratégia para isso, medicação, pé de nicotina, né, com taxa de sucesso boa e controle pressórico rigoroso. E Mário, a cirurgia de aorta, ela é uma cirurgia de alto risco, a maior mortalidade alta? Porque você vai operar muitas vezes. Se for eletivo, ela é alta complexidade, qualquer uma delas. Se for eletivo, o risco é baixo. Se for emergencial, com dissecção de aorta, dissecção aguda, ela tem um risco, obviamente, maior. Depende basicamente da condição clínica que chega e da estrutura que está sendo submetido a isso aí. Como eu disse lá atrás, sem estrutura envolvendo equipe médica e estrutura hospitalar, não tem como ter um bom resultado. Você agora, Bruno, estatina no aneurisma, sempre? Acho que depende. Eu acho que esse paciente ele sempre vai ter múltiplas comorbidades. Então, um paciente que é diabético, dislipidêmico, tabagista, tem doença coronariana associada, inevitavelmente esse paciente vai usar estatina pelas comorbidades, mas não pelo aneurisma de aorta. Agora, se eu tenho um aneurisma de aorta no paciente jovem, sem outras comorbidades, a estatina não tem esse papel de agir ali de alguma forma, diminuindo a evolução da doença. Perfeito. Para terminar esse bate-bola, durante a cirurgia lá, você está fazendo uma cirurgia para outra coisa, Mário. Você se depara com uma aorta com um aspecto ruim, com uma possibilidade de ter ali um hematoma, uma dissecção, alguma coisa, uma visão. Já aconteceu. E aí, você aborda essa aorta? Aborda. Você abre para ver como tá? Já aconteceu e não é pouco, né, Já doutor? aconteceu. E aí a gente manda para exame e vem lá, às vezes microdissecções, microúlceras, não sei o quê. Troca. E como eu disse, a espessura da parede da aorta é uma boa referência. E qual exame de imagem nos dá a espessura da parede da aorta quando ela está fina? Quando ela está grossa, todo mundo vê. Sim. Takayama, Kawasaki, essas arterites ali. Quando ela está fina, quem que vê? Ninguém fala pra gente isso. Não. E ela é inversamente proporcional à tensão da parede. Sim. Então, você vê uma aorta branca,
que ela muda a coloração. Marmórea, né? Fica Ela perde aquela coloração amarelada da íntima. Você vê ela branca, ou vê com úlceras, ou vê com algum grau de hematoma que não tinha diagnóstico, porque não pediu algum exame, ou porque desenvolveu isso depois de ter feito o exame, para aquela cirurgia que ele estava sendo indicado. Então você tem que trocar. Agora, é em todo lugar que você tem enxerto de Dacron à disposição? Não é em todo lugar. Então, eu estou numa instituição... Eu estou numa instituição que eu estalo os dedos e venho. Tem lá, né? Você tem lá. Tem tudo à tua disposição. Então, é diferente. É difícil, né? É difícil. É difícil a gente se lidar com umas situações bem complexas. Bom, chegando ao final aqui, e no final a gente sempre prepara uma brincadeirinha aqui com vocês. Hoje tem duas, né? Hoje tem duas. Você quer assumir lá o Não, botãozinho da brincadeira? já tá lá na próxima. Já. A primeira da brincadeira de Então, acabou dando um spoiler aqui. Essa aí tudo. foi o Kinder Ovo, né? Não, é fácil, é fácil. É fácil, vamos lá. Bruno é o cara do tênis. Beleza? Não tá na posição. Tá aí, pronto. Tá aí. E aí? João Fonseca ou Guga? É difícil falar, né? Eu tenho o passado e o futuro, eu diria, né? Então, um cara que é icônico no Brasil, o maior tenista de todos os tempos, tricampeão de Roland Garros. Rapidinho, só para o pessoal entender, o Bruno é tenista, foi campeão paulista? Eu cheguei a ser o 8º do Brasil na minha categoria com 14 anos. Mário, por isso que agora eu ainda estou enferrujado, mas ainda jogo. Ele falou que ia bater uma bolinha com o senhor depois. Eu não preciso nem dar 2 sacos. Desculpa, Bruno. Mas sou um apaixonado pelo tênis, sem dúvida nenhuma. Mas não pode ficar em cima do muro, não. O cara manda bem. Aqui é pauleira. João Fonseca é uma promessa enorme e eu acredito que tem tudo para ser maior que o Guga. Mas isso é uma promessa. Né, e multifatorial, o tênis de hoje não é o tênis da época do Guga, então é uma promessa enorme. Eu acho que ele é um tenista absolutamente completo e que tem tudo para despontar, mas ainda é muito jovem e tem que amadurecer, tem uma série de coisas a lapidar. Para de enrolar. E quem vai? Eu tenho que escolher um? Tem que escolher, pô. Eu vou de João Fonseca. Eu acho que pode ser maior que o Guga, tem tudo para isso. Sei que depois disso tudo é difícil escolher, mas você tem alguma opinião aí? Vai. Eu vou de Guga. Vai de Guga? Por quê? Por que eu vou de Guga? Porque eu acho que foi muito mais difícil aparecer um Guga no Brasil do que um Ayrton Senna. Sim. Então o Guga, ele que tá, como o Emerson Fittipaldi abriu as portas para todo mundo, o Guga está abrindo para todo mundo. Então, o que aconteceu é que o Brasil não soube aproveitar, por exemplo, igual a Argentina. Sempre tem argentino aí despontando, né? E o Brasil não soube aproveitar, era a Guga. Essa pergunta era muito para você, viu, Bruno? Porque essa não era do Mário. A minha vai ser. A do Mário é especial. Vamos para a próxima? 51 é mundial, Mário? Palmeirense. Segue o líder, pô. Ué, vocês estão falando, você segue o líder, velho. É mundial ou não é mundial? É mundial, sem dúvida. Tem certeza? Tenho, e aí vai ser o bi agora. Perfeito. Tá bom. Não, eu também acho que é mundial, tá? Porque se vocês têm 51, o Fluminense tem 52. Então, pra mim, também é mundial. E ainda tem o mundial. Você tem que ir junto com ele, né? Tem o ventilador mundial, tem vários. Tem tudo aí. Bom, gente, a gente termina aqui mais um episódio. Eu queria agradecer muito a vocês. Acho que foi muito, muito proveitoso ter vocês dois aqui com a experiência, com a didática. E... alguma consideração final de vocês? Bruno? Eu achei fantástico, eu acho que a gente tem pouco esse espaço, né? Eu acho que isso é fenomenal. A gente, dentro da nossa rotina atribulada com tantas coisas, a gente tem pouco tempo para bater papo sobre a nossa realidade, discutir atualizações, discutir realidades e dificuldades de cada um. Então, eu acho que é um espaço fenomenal, tanto para nós aqui, mas para quem tem a oportunidade de assistir. Isso é fantástico, então agradeço demais o convite, estar do lado de vocês que são profissionais que eu admiro, pessoas que eu quero sempre do meu lado. É um prazer estar aqui, espero participar em próximas oportunidades. Por favor, você está sempre convidado. Mário? Faço minhas palavras do Bruno, foi uma delícia estar aqui, é algo assim muito bacana. Existe uma campanha mundial, Think a Horta, Pense a Horta, e que todo mundo, como tem muita gente, muitos cardiologistas ouvindo isso e muitos médicos, é importante eles pensarem nisso, porque é uma doença maligna, é uma doença que mata muito mais do que câncer. Então, foi muito importante, especialmente estar perto de vocês que são parceiros e amigos de longa data, né? Para nós, isso para mim
é o mais importante de tudo. Aí. Legal. Matheus? Então, acho que é isso, né? Então, um orgulho de estar aqui nessa mesa hoje aí, meio de última hora, mas estamos aí. Um abraço lá para o Leandro. E que o Leandro, a gente quer falar, que o Leandro tenha bom desempenho lá. Exato. Beleza. Gente, então a gente dá o ponto final aqui do nosso podcast de hoje, de Aorta, que foi realmente fantástico. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Se gostou, segue a gente, compartilha com os amigos. Tá, até o próximo episódio, que a gente está preparando um episódio fantástico. Quem não viu o episódio anterior, segue lá, veja que também tá ótimo, foi fantástico também. Obrigado, um abraço a todo mundo.